Então, nós vimos quando o adjetivo vinha depois do substantivo. Agora, nós vamos ver quando ele vem antes. Então, quando ele vem antes dos substantivos, o adjetivo concorda geralmente com o mais próximo. Então, eu tenho como exemplo: os antigos postes e luminárias foram reconduzidos ao museu. Então, eu tenho como substantivos postes e luminárias, mas eu vou concordar com o que está mais próximo do meu adjetivo antigo, que é o postes. Postes está no masculino plural, então antigos também vai para o masculino plural. Letra C. Mais de um adjetivo referindo-se a um só substantivo. Então, nós vimos ao contrário, quando eu tinha um adjetivo para mais de um substantivo. Agora eu tenho um substantivo para mais de um adjetivo. O substantivo vai para o plural sem que se repita o artigo antes de cada adjetivo. Exemplo: as populações mineira e sulista participaram da Feira do Gado. Então, populações é o meu substantivo, mineira e sulista é o meu adjetivo. Então, como o meu substantivo está antes do adjetivo, dos dois adjetivos no caso, ele vai para o plural. Outro caso: o substantivo fica no singular e se repete o artigo antes de cada adjetivo. Então, aí, diferentemente do outro exemplo, eu vou colocar o artigo antes de cada adjetivo para o meu substantivo poder ficar no singular. Então, olha lá o exemplo. A população mineira e a sulista participaram da Feira do Gado. População, que é o meu substantivo, ficou no singular porque antes de mineira e sulista eu tinha o meu artigo. Então, o substantivo fica no singular. Vejamos como fica o nosso esquema, então, com os casos aprendidos até agora de concordância nominal. Então, vamos exercitar. Número 1. Noites pesadas de cheiros e calores amontoados. Aponte a opção em que, substituídos os substantivos destacados acima, fica incorreta a concordância de amontoado. Então, eu tenho na letra A, nuvens e brisas amontoadas. Na letra B, odores e brisas amontoadas. Nuvens e morros amontoados. Na D, morros e nuvens amontoados. E E, brisas e odores amontoados. Então, vamos à resolução. A letra A, nuvens e brisas amontoadas, está correto, porque o amontoadas, aí o meu adjetivo está concordando com o meu substantivo brisa. Os dois aí estão no feminino e no plural. Na B, odores e brisas amontoados, também está correto, pelo mesmo motivo da letra A. Na letra C, nuvens e morros amontoados, também está correto. Aí pode ser porque amontoados está concordando com morros, e aí ficaria no masculino plural, ou porque está concordando com nuvens e morros, que também vai ficar no masculino plural. Na letra D, morros e nuvens amontoados, aí amontoado está no masculino plural, então concorda com os dois. E a letra E é a que está errada, porque brisas e odores amontoadas não poderia ser. Porque se eu vou concordar com os dois, teria que estar no masculino plural. Se eu concordar com o que está mais perto, odores, também deveria estar no masculino plural, porque odores aí é um substantivo masculino e está no plural. Então, nós vimos antes a concordância de adjetivo com substantivo e agora nós vamos ver do adjetivo com sujeito. Letra A, predicativo e sujeito simples. Então, vamos relembrar um pouquinho do sujeito e do predicativo. Sujeito é o termo, então, que o restante da oração vai me falar alguma coisa sobre ele, né? E o sujeito simples é aquele que só tem um núcleo, lembrando que núcleo é a palavra mais importante do meu sujeito. E aí, o meu predicativo do sujeito, eu vou encontrar no predicado nominal, né? Que é aquele predicado que indica um estado. E o predicativo do sujeito é o que atribui uma característica ao meu sujeito, né? É quando eu tenho o meu verbo de ligação aí. Só uma breve relembrada. Então, vamos lá. O predicativo concorda em gênero e número com o sujeito. Então, vamos ver o exemplo para entendermos melhor. Os meus olhos permaneciam embaçados pela névoa. Então, eu tenho como sujeito os meus olhos,
porque é o termo que o restante da oração está falando alguma coisa sobre ele. Meu sujeito é simples, porque eu só tenho um núcleo, que é olhos, né? Permaneciam embaçados. Aí meu predicado é nominal, porque eu tenho um verbo de ligação que é o permanecer. Está indicando um estado. Embaçados, então, é o meu predicativo do sujeito, porque está atribuindo uma característica a olhos. Então, aí, o predicativo, embaçados, concordou com o meu sujeito, olhos. Concordou em gênero, masculino, e em número, no plural. Letra B. Predicativo e sujeito composto. Sujeito composto, então, é aquele que eu tenho mais de um núcleo, né? Vejamos, então. Quando o predicativo ocorre após o sujeito, podem ocorrer as seguintes concordâncias. Então, vamos ver quais são elas. Se os substantivos do sujeito composto são do mesmo gênero, o predicativo toma forma plural no gênero dos substantivos. Então, se eu tenho um substantivo composto, eu vou ter aí mais de 2 substantivos, né? Então, eu tenho como exemplo, o ódio e o amor pareciam idênticos. O ódio e o amor é o meu sujeito composto. Então, eu tenho 2 substantivos aí porque eu tenho 2 núcleos, ódio e amor, né? Então, o meu predicativo aí vai ter que ir para o plural, né? Porque eu tenho aí mais de um substantivo. E o predicativo vai assumir o gênero de amor e ódio. Então, vai ficar no masculino. Agora, as malas e as sacolas estavam pesadas. Malas e sacolas aí é o meu substantivo e o meu predicativo terá que concordar com eles no gênero, que no caso aí é feminino. E plural aí porque eu tenho mais de um substantivo, né? Eu tenho malas e sacolas. Se os substantivos são de gêneros diferentes, o predicativo toma forma masculina plural. Então lá, o meu substantivo tinha o mesmo gênero, agora ele já tem gênero diferente. Veja o exemplo. A pulseira e o anel eram dourados como os cabelos. Então aí eu tenho a pulseira, que é feminino, né, o gênero, e o anel, que é gênero masculino. São gêneros diferentes. Meus substantivos, então, aí são de gêneros diferentes. Então, o predicativo, que é dourados, né, que está caracterizando esses 2 núcleos aí, vai ter que ficar no masculino plural. Vejamos então outro caso. Quando o predicativo aparece antes do sujeito, constituído de substantivos de gêneros diferentes, podem ocorrer as seguintes concordâncias. Então, veja bem. Lá o predicativo vinha depois do meu sujeito. Agora ele vem antes e os substantivos possuem gêneros diferentes. Então, vejamos o que pode acontecer. O predicativo pode ir para o masculino plural. Então, olha o exemplo. São italianos a revista e o jornal. Revista e jornal aí são os meus substantivos e são de gêneros diferentes. Um é feminino, o outro é masculino. Então, o meu predicativo aí, que é italiano, né? Que está caracterizando aí o meu sujeito, a revista e o jornal, vai para o masculino plural. Outro exemplo. Concordar com o substantivo mais próximo, como nós já vimos antes, né? Então, aí, é italiana a revista e o jornal. O meu predicativo vai concordar aí com o núcleo do sujeito que está mais próximo dele, que no caso é a revista que está no feminino singular. Então, italiana fica no feminino singular. C. Predicativo e sujeito representados por pronome de tratamento. Então, atenção que muitas vezes nós erramos essa concordância com o pronome de tratamento. Então, vejamos o que nós temos que fazer. Quando um sujeito é constituído de pronome de tratamento, é comum concordar o predicativo com o sexo da pessoa a quem se refere. Então, veja lá o exemplo. Sua Alteza ficou revoltada com os jornalistas. Então, aí, Sua Alteza é o meu sujeito. Ficou aí é o verbo de ligação, então eu tenho um predicado nominal. No predicado nominal eu tenho o predicativo do sujeito, né? Como nós já vimos. Revoltada aí, então, é uma característica de Sua Alteza, é o meu predicativo.
E esse predicativo, então, está no singular e no feminino, porque eu estou me referindo a uma princesa. Então, o meu predicativo, ele vai concordar com o sexo da pessoa a quem se refere, a quem eu me refiro. Observação: a concordância do predicativo com o objeto é feita segundo as regras do predicativo com o sujeito. Então, eu tenho o predicativo do objeto também, né? E essas regras de concordância do predicativo do objeto vão seguir as mesmas regras do predicativo do sujeito, que nós já vimos antes. Então, vejamos como fica o esquema agora com as nossas outras regras de concordância. Não, mas para me apresentar. Todo mundo já me conhece nesse Rio de Janeiro. Eu já pra começar? Não, mas desliga e liga de novo. Assim não gostei, assim. Eu gosto quando fosse o barulhinho. Eu não gostei